notícias ruins, e de repente tudo está um transtorno só, está uma luta só, uma dificuldade só, e ele começa a chorar, e ele começa a se lamentar, mas de repente o Espírito Santo de Deus, eu acredito que enche ele naquele momento, e aí ele faz uma declaração dizendo assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? E nós, como igreja do Senhor, constantemente eu quero te convidar, te estimular, te ensinar, você que não sabe, e te lembrar você que já sabe, que constantemente é necessário que a gente traga à memória aquilo que nos dá esperança. Como é que eu faço isso? Como que eu trago à memória? Eu vou dar uma dica a respeito daquilo que eu faço na minha vida, amém? Eu já contei aqui, nós já compartilhamos aqui vários testemunhos daquilo que Deus fez em nós, fez através de nós, fez na nossa família, fez na nossa casa, especificamente a respeito da nossa vida financeira. Quantos testemunhos a gente já compartilhou aqui com vocês, né? De quantas dificuldades, de quantas lutas. Queridos, qualquer coisa que você venha contar aqui pra gente de dificuldade, eu vou te entender, porque a gente passou. Nós vivemos, pode parecer um jargão, mas a verdade é que profeta tem que ter testemunho, não é verdade?
Então nós passamos, muito das nossas dificuldades nós passamos, a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Então nós entendemos que muitas dessas lutas, mesmo aquelas que foram erros nossos, que foram consequências de erros, de atitudes erradas que nós tomamos, Deus transformou para que ficasse ao nosso favor. Amém? Então não importa quais as dificuldades que você está enfrentando, talvez você agiu erroneamente diante de alguma situação e de repente está vivendo aí uma colheita ruim, mas mesmo assim Deus pode transformar essa situação em algo para o seu bem, que vai te fazer crescer. Amém, queridos? Eu disse aqui, já comentei a respeito dessa frase que eu postei, eu quero até explicar essa frase, né? É uma frase do Nelson Mandela, que ele diz assim: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Mesmo perdendo, não é perda, não é? É aprendizado para nós, é experiência para nós. Então absorva as lições que você está vivendo. E o que é trazer a memória? Trazer a memória é recordar. Sabe por quê? Quantas vezes nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, a gente achou que não ia aguentar? Quantas vezes eu entrei dentro do meu quarto chorando, desesperada, achando que não ia superar, que eu não ia vencer aquela dificuldade, que não ia passar, porque no momento da crise tudo é muito gigante. Quando a gente está no meio do furacão, tudo é muito grande. E a gente acha que não vai passar, que não vai mudar nunca, que não vai passar nunca. A gente fica com esse desespero. Tem hora que a gente acha até que a gente vai morrer, que a gente não aguenta mais. E olha só que interessante, estamos aqui. Vencemos, superamos, não é verdade? Estamos aqui. Quantas vezes eu chorei, mulher, vou falar para mulher especificamente a respeito disso, porque mulher ou mulher que é para chorar é mulher, né? Quantas vezes eu chorei e me lamentei, meu Deus, eu não tenho roupa para vestir, eu não tenho sapato para vestir. Nunca andei descalça e nunca andei nua. Sempre Deus proveu para mim. Às vezes, só que no momento a gente não enxerga. Quantas vezes, querido, diante de uma luz cortada, diante de um armário, uma despensa vazia, uma geladeira vazia, a gente se desespera. Já precisei muito orar para Deus prover o alimento para os meus filhos pequenos. Quantas coisas a gente viveu que eu achei que eu não ia superar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí o que eu faço? Quando eu entro diante de uma situação difícil, eu me recordo de que Deus me livrou lá atrás, de que Deus me tirou das dificuldades lá atrás. Então eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Foi assim com Davi, queridos. Foi assim com Davi quando ele enfrentou o gigante Golias. Quando ele estava diante daquela situação, daquela batalha, ele se lembrou, ele disse para o rei: olha só, quando eu estava lá cuidando das ovelhas, quando eu estava lá no campo, um dia apareceu um urso. Eu achei que eu ia morrer, mas Deus me deu força para vencer e destruir aquele urso, e eu matei aquele urso. Aí ele se lembrou que também num determinado momento apareceu um leão, e ele lutou contra o leão e destruiu o leão, matou o leão. E ele disse assim: o mesmo Deus que me fez vencer o urso e o leão vai me fazer vencer Golias, vai me fazer derrubar esse gigante. Isso é trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então, quando você estiver numa crise, quando você estiver numa dificuldade, lembra, traz a sua memória. Eu já passei por situações semelhantes, eu já passei até por outras dificuldades e eu venci. Deus me deu a graça de vencer, de superar. Deus me deu a graça de estar aqui, de estar de pé. O mesmo Deus que agiu antes por mim, agirá agora em meu favor. Traga a memória.
Deus tem promessas para a sua vida, amém? Deus tem promessas para realizar na sua vida, e Ele é fiel. Ele não vai realizar por causa de você, por causa de mim, porque nós somos infiéis, nós falhamos com Ele. Mas a Bíblia diz que Ele é fiel, e Ele não pode negar-se a si mesmo. Faz parte da essência de Deus ser fiel com você. Lá em Josué 21:45, diz assim: nada falhou de toda boa coisa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa palavra está sobre a sua vida em nome de Jesus. Nenhuma promessa de Deus falhará sobre você. Nenhum projeto que Deus tenha para a sua vida vai falhar. E deixa eu te dizer, esses dias, cadê o Dani? Esses dias eu estava vendo ali no Instagram, aí perguntaram para o pastor André Valadão: pastor, quando a gente sabe que tem uma promessa para a nossa vida, a gente fica quieto esperando ou a gente vai atrás e trabalha? E ele diz: o que está na palavra do Senhor, né? Porque descansar não é colocar uma rede, querido, e ficar deitado nela esperando. Descansar é confiar em Deus, é depositar a sua fé em Deus. Mas quem tem uma fé, age por meio dela, não fica parado, amém? Porque Deus vai abençoar, e é essa palavra que é isso que está escrito na Bíblia, que Deus vai abençoar a obra, o trabalho das suas mãos. Tudo que você fizer, aonde você colocar as mãos, Deus vai fazer prosperar. Então não fica sentado esperando. Trabalhe por este sonho, por esta promessa. Continue trabalhando, porque Deus é fiel, e um dia Ele vai mudar a sua história. Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. Um dia Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Trabalhar é permanecer, é se manter fiel a Ele. É ser fiel, é ser leal com a aliança que Deus tem com você e que você tem com Ele. Amém, queridos? Então continue semeando nesse altar, trazendo as suas ofertas, seus dízimos, suas primícias. Não semeia isso pela igreja, pelos pastores, porque nós temos, e temos mesmo, vocês sabem disso, porque a gente fala abertamente para vocês, nós temos despesas, mas quando você for semear, você olha isso como parte da aliança que você tem com Deus, porque é Deus quem vai te abençoar. Nós não podemos fazer isso. Tem coisas que a gente alcança te abençoar, mas tem outras que só depende de Deus. É só Ele que pode fazer isso por você. Permaneça fiel com Ele. Amém, querida? Em nome de Jesus, eu queria convidar você que trouxe sua oferta, seu dízimo, sua primícia, que você se levante do seu lugar, se coloque de pé e consagre essa semente ao Senhor. Coloque-se de pé todos vocês, não importa se de repente hoje você não tem, talvez não tenha essa semente na sua mão, mas esse Deus que é fiel, Ele vai colocar uma semente na sua mão, querido, em nome de Jesus. Se esse é o seu desejo, quantas vezes eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, eu não tenho para te dar, coloca na minha mão para eu poder abençoar a tua obra, para eu investir na tua obra. Quantas vezes eu orei e Deus fez isso pela minha vida e vai fazer pela sua também, em nome de Jesus, amém? Então levante suas mãos. Você que não pode entregar hoje, peça ao Senhor, fala: Senhor, eu creio num Deus que pode trazer a semente. O Senhor é aquele que dá a semente. É isso que a Bíblia diz, é Ele quem dá a semente para você, querido. Em nome de Jesus. Aquele profeta estava lá no deserto e a Bíblia diz que ele trouxe corvos para alimentar ele. O mesmo Deus que fez isso vai fazer com você também, vai colocar sementes na sua mão, vai multiplicar a sementeira que há na sua casa, em nome de Jesus, que há na sua vida. E eu quero abençoar vocês que vão semear, vocês que vão ofertar, em nome de Jesus, que o poder da palavra de Deus se cumpra na sua vida,
que você viva o extraordinário, que você viva os milagres do Senhor, que Deus te coloque em lugares altos, em nome de Jesus. Que você viva verdadeiramente o que a palavra de Deus está dizendo. Nenhuma promessa falhou, tudo se cumpriu. Nós abençoamos, Senhor, e consagramos essas famílias, essas sementes no teu altar. Recebe, Senhor Deus, em nome de Jesus, como louvor, adoração, como prova de fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Saia do seu lugar com alegria, deposite aqui no altar do Senhor, já declarando, profetiza aí, é a tua semente, a bênção do Senhor está na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Que eu preparei a te entregar. Oh, aleluia, obrigado, Senhor Deus, pelos mantenedores da tua obra, da tua casa. Obrigado a toda a família, Senhor Deus, que com um coração voluntário e generoso tem, Senhor Deus, obedecido ao teu chamado, Deus. Tem cumprido, Senhor Deus, aquilo que o Senhor pediu, que sejamos fiéis, ó Pai. Porque, Senhor Deus, a fidelidade, ela desata muitas coisas em nossa vida. A fidelidade em Ti quebra julgos, barreiras. A fidelidade em Ti, ó Pai, impede que o inimigo, ele entre pelas brechas da nossa vida. Oh Senhor, obrigado por cada família. Sustenta com a Tua graça, ó Pai. Visita cada lar, ó Pai, neste momento. E abençoe a cada um dos Teus filhos em nome de Jesus. Para a Tua glória, Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É um prazer mais uma vez e uma honra sempre estar com vocês. Eu amo vir à casa de Deus. Eu amo estar com a minha família espiritual. Demais, demais da conta. Tem dias que eu venho para a igreja e eu fico assim, pensando, Deus, chega logo o horário. Eu sempre fui assim, quando eu não era pastor e era membro da igreja. A Catiane está aqui, meus filhos, minha família, estão aqui como prova. Nós lá na sede tínhamos culto de manhã e culto à noite. E nós íamos nos dois cultos. Raramente nós faltávamos em nenhum, só íamos em um, raramente. Porque normalmente, sempre a gente estava nos dois. E já teve congresso, já teve eventos que pegava de sexta, sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, a gente estava em todas. Porque eu amo participar, ouvir a palavra de Deus, sou apaixonado por esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Enquanto você abre Josué capítulo 1, o Sidney vai procurando também, versículo 6, eu quero primeiramente dar os parabéns a todas as mamães, vocês mamães que estão aqui, e você que está nos assistindo também, pelo Facebook, pelo Instagram também. Em nome de Jesus eu quero louvar a Deus pela sua vida, parabéns mamãe, que Deus abençoe. Hoje, eu postei no nosso canal, Manancial Aricanduva do YouTube, uma palavra dedicada a você, mamãe. Então depois você assiste lá. Você que ainda não viu, vá no nosso canal, Manancial Aricanduva. Tem uma mensagem de Deus, que Deus trouxe ao meu coração. E eu falei, não, eu não posso ficar sem dar uma palavra para essas mulheres maravilhosas, que são as nossas mães, mulheres usadas por Deus, mulheres intercessoras. E tá lá, Mulheres que nos inspiram, é o nome do título que eu coloquei, tá bom? Deus abençoe sua vida. Também quero agradecer a visita da Maria Laíse e do Rogério. Sejam muito bem-vindos a essa família, viu? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Sidney, você que trouxe, São seus amigos. Então se você está em boa companhia, se está com o Sidney, está com Jesus, então está ótimo. Glória a Deus. Acharam Josué capítulo 1, do versículo 6 em diante? Diz a palavra do Senhor:
esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o versículo 9, para nós fecharmos, e ele também é um versículo chave, onde vamos estar trabalhando nele esse mês todo, né? Faz parte do nosso propósito, que diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E você pode dizer glória a Deus, aleluia. Sidney, se você quiser projetar aquela imagem, pode projetar, tá? Eu pedi para ele projetar o nosso propósito, a imagem do nosso propósito deste mês que nós vamos caminhar, que é essa daqui: seja forte e corajoso. Aleluia, glórias a Deus. Fecha os teus olhos nesse momento, deixa o pastor orar por você. Pai, eu quero te louvar, meu Deus, e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida. Senhor, obrigado pelos momentos que nós tivemos de estar entoando louvores ao teu nome, Senhor, que são momentos únicos, ó Pai. É um privilégio para cada um de nós, aonde através dos louvores nós podemos expressar a nossa gratidão e nosso amor a Ti, ó Pai. E neste momento que a Tua palavra foi lida, me ajude, Senhor Deus, a ministrá-la, a pregá-la. Abençoe, Senhor, a minha vida, abençoe a cada um que está aqui, a cada um que está pela internet assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Abençoe a ele, a ela e também a sua casa e a sua família, para a glória do Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu quero começar dizendo que sempre que eu leio ou vejo alguém ler esse texto, eu me recordo de nós, eu e minha esposa, quando nós conversamos e projetamos ir morar na Bahia. E nós fizemos um trato com Deus, um pedido ao Senhor, um voto com o Senhor, um desafio ao Senhor. Nós falamos assim: Deus, se for da tua vontade, que ao ir no culto, porque nós não tínhamos falado com ninguém, o Senhor use o pastor ou quem for ministrar essa noite, para que o Senhor fale com a gente, que é da tua vontade, nós irmos morar em outro estado, sair de São Paulo. Oramos a Deus naquele dia e fomos para o culto. E Deus usou a vida do nosso pastor na época para estar orando em cima de Josué 1, versículos 6 ao 9, e pregando. E eu e ela, a gente recebemos a confirmação e falamos: é de Deus. E fomos sem medo viajar e morar na Bahia, e foi uma bênção. Se você me perguntar: pastor, foi tudo mar de rosas? Não, houve espinhos, abrolhos, houve lutas, houve dificuldades, mas eu faria tudo de novo? Com certeza faria, porque foi bênção na nossa vida. Essa viagem, essa mudança foi um divisor de águas na nossa vida. Às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada na gente, tirar da zona de conforto, do nosso ninho, para que a gente possa olhar a magnitude, a grandeza desse Deus que servimos. Aleluia. E hoje eu creio que Deus vai dar uma chacoalhada também em você. Se você recebe, diz assim: amém, aleluia, glória a Deus. Josué, este livro, ele é o 6º livro depois do Pentateuco mosaico. Pastor, que é isso? O Pentateuco foi escrito por Moisés
são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. A sua Bíblia, bem no comecinho, você vai ver 5 primeiros livros, chamados Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros que foi escrito pelo profeta Moisés. E depois desses 5 livros, vem o livro de Josué. Josué, filho de Num, soldado do Senhor e um dos maiores generais da história. Ele é considerado um dos maiores generais de todos os tempos. Muito inteligente, ungido por Deus. Só bastasse ser ungido por Deus, já bastasse, né? Mas ainda assim, um homem muito humilde, que era servo mesmo, porque ele foi sucessor de Moisés. E diversas vezes ele teve oportunidade de querer de repente puxar o tapete de Moisés, de querer dar de testa com a liderança de Moisés, mas não, sempre humildade, submissão faziam parte da vida deste homem de Deus. E a princípio, aqui no capítulo 1, quando nós lemos, Deus chama Josué para suceder Moisés, porque no capítulo 1, versículo 1, Deus diz para Josué, se apresenta a Josué e diz: olha, o meu servo Moisés, ele morreu, e agora é contigo, estou passando o cajado para você. Ele fica assustado. Aí você fala: puxa, eu gostaria de tanta oportunidade, e ali Josué estava querendo pular fora. Mas entenda uma coisa, quando você vai suceder um líder que ele foi fracassado, ou que ele foi mais ou menos, é fácil. Agora pensa um pouquinho, você suceder nada mais, nada menos do que Moisés, uma pessoa, um profeta, um homem de Deus, que até hoje, ele é muito amado, muito querido e respeitado por todos, principalmente lá em Israel. Se fala do grande Moisés, seus feitos, que foi usado por Deus em tantas maravilhas. Então, quando Josué recebeu de Deus essa incumbência, ele realmente, acho que entrou em choque. Ele deve ter paralisado por uns instantes, falando: meu Deus, será que eu sou capaz? E Deus falou para ele aqui, do versículo 6 em diante, Deus dando para ele a orientação e dizendo para ele: apenas se esforce, seja corajoso, seja forte. É o que Deus estava falando ao profeta, em nome de Jesus. E eu também quero dizer que Deus está falando com cada um de vocês. Vocês são também capazes, porque vocês não estão indo sem um respaldo, vocês estão indo na força do Senhor. Quem vai na tua frente é o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E qualquer batalha que você enfrentar, você entrar nela, em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então quem está na nossa frente é Ele. Seja forte, seja corajoso, em nome de Jesus. E aí Josué assume a liderança do povo de Israel. Ele entende o chamado e fala: vou pegar esta peleja, esse desafio, eu vou assumir, vou matar no peito e vou bater esse pênalti. E aí, logo de cara, Josué tem 2 desafios, ele tem 2 assuntos para resolver, e resolver de imediato, de suma importância. Qual é, pastor? O primeiro desafio que Josué tem está lá no capítulo 3, quando você chegar em casa e ler. Você depois aí que está assistindo também pela internet, depois você lê quando terminar esse culto. Capítulo 3, que era atravessar o Jordão, já era um desafio. Mas por que, pastor, atravessar o Jordão é um desafio? Porque nesta época, o Jordão estava em período de enchente. Então já era difícil atravessar o Jordão num período normal. E aqui, na hora de atravessar, era período de enchente. Aí que ficou mais difícil. Mas o Senhor dá uma estratégia para Josué. Porque quando o Senhor lança um desafio para nós,
Ele também dá uma estratégia para nós. Aí o Senhor diz a ele: manda os levitas, os sacerdotes, se santificarem e levarem a arca da aliança na frente do povo. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. Então Deus estava dizendo: vão os sacerdotes e os levitas na frente do povo com a arca da aliança, porque a minha presença estará na frente guiando o povo. Aleluia! E quando Deus vai na frente, tudo dá certo, glória a Deus. E aí o levita, o sacerdote, ele foi na frente. Por quê? Por que Deus fala para se santificar? Primeiro, o levita, o sacerdote, vai na frente porque nós somos modelo, nós somos exemplo e nós somos os líderes. As pessoas precisam de uma pessoa estar guiando. Há muitas pessoas aí fora, cegas pelo inimigo, das nossas almas, caminhando a passos largos para o inferno. E nós temos uma palavra de salvação, uma palavra amiga para liberar no coração dessas pessoas. E nós precisamos não ficar omissos, mas o Senhor nos chama nesta noite para que nós possamos tomar posse, ser forte, corajoso e ainda mais, eu digo, ousados em nome de Jesus e pregar essa palavra. E por que santificar? O Senhor diz, porque além de sermos modelos, exemplo, referência, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então como que as pessoas vão ver Deus na nossa vida se a nossa vida ficar torta, cheia de erros, cheia de mazelas, cheia de problemas? Não, as pessoas vão seguir, vão ter-nos como exemplo, referência, quando elas verem Jesus na nossa vida. Aleluia, aleluia. E aí Deus manda, na hora que os sacerdotes chegarem ao Rio Jordão, que eles entrem no rio, toquem a sola dos pés ali, toquem os seus pés nas águas do Rio Jordão. E Deus diz, na hora em que os sacerdotes pisarem nas águas, eu vou parar o rio de correr, eu vou dividir o rio, e aí toda a congregação poderá passar a pés secos. Aleluia. Queridos, lá atrás, quando Moisés livrou ali o povo junto com Deus, livrou o povo da escravidão do Egito, e eles tiveram que encarar o Mar Vermelho. Ali você vê que Deus abriu o mar antes do povo entrar, antes do povo pôr os pés nas águas. Deus abriu o mar. Aqui no Jordão, nós vemos que as águas pararam de correr quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas, molharam os pés nas águas. Então entenda uma coisa: o mesmo Deus que abriu o mar lá atrás é o mesmo Deus que fez o Jordão aqui parar. Ok? Amém, glória a Deus. O fato de Deus ter realizado um milagre lá atrás de um jeito, não significa que aqui Ele tem que realizar da mesma maneira, porque Deus não trabalha do nosso jeito, do jeito que a gente acha. Deus trabalha da forma que Ele quer. Lembra lá o exemplo de Jesus? Quantas pessoas Jesus não curou impondo as mãos? E quantas pessoas Jesus não curou só liberando uma palavra de longe? Lembra lá o servo do centurião de Cafarnaum? Jesus deu uma palavra. Ali a filha daquela mulher que era possessa de demônio, Jesus abençoou só com uma palavra de longe. Lá em João 9, Jesus tem um cego de nascença, se encontra com Jesus. Ali Jesus usa uma outra estratégia. Jesus gospe ali na areia, faz um lodo ali, faz um olhinho, joga aquela lama na cara do cego, começa a esfregar, e a visão do cego é restaurada. Querido, o que eu estou dizendo para você? Eu quero dizer que eu não sei
como que Deus vai operar o milagre que você precisa, mas em nome de Jesus eu sei uma coisa: Ele vai operar. De que forma eu não sei, mas o teu milagre vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia! Vai acontecer, aleluia. E uma curiosidade aqui no texto, quando lemos essa passagem do Jordão, é que o texto diz assim: nenhuma alma da casa de Israel ficou para trás, nenhuma alma da casa de Israel foi perdida, todos passaram. Então eu quero profetizar também na sua vida, na tua casa: ninguém da tua casa vai ficar para trás, ninguém vai se perder. Esta palavra vai alcançar essa pessoa que você tanto quer, que você tanto ama, que você sempre ora por ela. Esta palavra também vai penetrar no coração dessa pessoa, e ela também vai ser alcançada. Ela não vai ficar para trás, ela não vai ser esquecida, em nome de Jesus. Aleluia. E o segundo desafio, pastor? O primeiro foi atravessar o Jordão, e o segundo está lá no capítulo 6, que é a conquista da cidade de Jericó. Queridos, Jericó era uma cidade fortaleza. Havia um muro em Jericó que não era apenas um muro, eram duas grandes muralhas, mas pensa em uma muralha fortificada mesmo, que aos olhos humanos era impossível você penetrar por aquela muralha. Todos que conheciam as muralhas de Jericó sabia que quando talvez ali o povo ouviu Josué dizer: não, nós vamos invadir Jericó, com certeza alguns que estavam com ele falaram assim: esse homem é doido, não tem como. Jericó é uma cidade fortificada. E Deus mais uma vez dá uma estratégia ao homem de Deus Josué, porque como eu disse, sempre que Deus te dá um desafio, Ele também te dá uma estratégia, aleluia. E duas curiosidades aqui no texto de Josué 6. Primeiro, o fato de eu e você termos uma promessa de Deus na nossa vida, não garante que nós não vamos ter problemas na nossa caminhada. Não garante. Deus nos dá uma promessa, Deus nos dá um chamado, mas entenda, nesse percurso até o milagre acontecer, vai acontecer desafios na nossa vida. E outra coisa, Deus deu a Josué uma estratégia silenciosa. Como assim, pastor? Tem gente que acha que Deus só se revela daquela maneira estrondosa, barulhenta. Você tem que gritar, porque senão Deus não vai se manifestar, Deus não vai agir, Deus não vai mover. Tem que pular, tem que pendurar no lustre, tem que gritar, babar. E às vezes não é assim. Tem horas que funciona, mas tem horas que não. Deus também trabalha no silêncio. Vou te provar aqui na Bíblia, quer ver? 1 Reis capítulo 19, é quando Elias, ali no capítulo 18, ele vence os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, do poste ídolos de Jezabel, que comem a mesa de Jezabel. No capítulo 19, 1 Reis, Jezabel manda uma notícia para Elias, fala assim: eu vou te matar. E Elias ouve isso, ele entra em depressão, ele entra em pânico, ele foge. Versículo 9, 1 Reis 19, a partir do versículo 9, Elias foge de Jezabel, ele fica com medo, e aí ele entra dentro de uma caverna, e no finalzinho, Deus fala assim para ele: Elias, o que fazes aqui dentro, Elias, da caverna? E aí no versículo 10, você vai ler Elias dando atestado a Deus, explicando: não, é porque todo mundo morreu, só eu fiquei. E Deus fala: não, sai aqui, sai um pouquinho dessa caverna, vem para fora um pouquinho. Aí no versículo 11 você vai lendo, Deus falando para ele: sai, vem para fora um pouquinho. Você vai ver que Deus começa a manifestar ali um vento tão forte, que a Bíblia fala que esse vento começou a rasgar as pedras.
Mas a Bíblia diz, Deus não estava no vento. E aí logo em seguida vem um terremoto, mas muito grande. E a Bíblia diz, Deus não estava no terremoto. Logo em seguida vem fogo. Aí quem ouvir essa pregação vai falar, opa, fogo é de Deus. É também. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Deus não estava no vento. Deus não estava no terremoto. E Deus não estava no fogo. Mas no finalzinho do versículo 12 de 1 Reis 19, Elias ouve uma voz calma e suave. E a Bíblia diz, Deus estava ali. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus na tua vida, a vocês que estão aqui, a você que está assistindo, que assim como Deus deu uma estratégia para Josué, para vencer, obrigado meu querido, para vencer aqui as barreiras, vencer essa muralha, eu também quero declarar que Deus vai dar na tua vida alguma estratégia, e esta muralha que tem te impedido você de romper, de prosperar, de caminhar, de vencer, esta muralha vai cair em nome de Jesus na tua vida, e você vai ver a glória de Deus. Aleluia. Quando Deus falar no teu coração, não retenha, deixa o Espírito Santo de Deus agir. Eu me lembro que uma irmã, há um tempo atrás, ela chegou em mim e falou assim, pastor, às vezes Deus me pega assim, eu estou no culto, na hora do louvor, na hora da palavra, eu fico com vontade de dar uns glória a Deus, eu fico na vontade de sair na unção, e aí eu fico com vergonha. Ô pastor, o senhor acha, o que o senhor acha? Eu falei, minha querida, o que escandaliza a Deus, o coração de Deus, é pecado. Você sentir a presença de Deus e glorificar, você dar glória a Deus, você dizer aleluia, minha querida, isso é bênção. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, e eu digo isso para você também. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Aleluia. E quais são, pastor, os segredos deste homem de Deus chamado Josué, que ele conseguiu ter vitória nesta peleja em Jericó? Então vamos lá. O primeiro segredo dele, porque Jericó está falando lá no capítulo 6, ok? As muralhas de Jericó. Primeiro, está no versículo 4, 5 e 6, a primeira coisa que ele está falando. Deus, ele manda o povo da estratégia ali, e Deus manda tocar trombeta de chifre de carneiro, que eles usem trombeta de chifre de carneiro. E aí você fala assim, pastor, qual a diferença? Na verdade a trombeta é o shofar, tá? É um instrumento semelhante a esse. É o shofar. Esse aqui é um shofar. Ele também é chamado de trombeta. O shofar, toque o shofar de chifre de carneiro. Por quê? Nós temos que prestar atenção nos detalhes. A Bíblia é cheia de detalhe, e a gente precisa atentar a esses detalhes. Por exemplo, lá em Levítico 12, versículo 3, está falando que uma criança, ela tem que ser circuncidada no 8º dia. Aí você fala, qual é a diferença de circuncidar no 1º dia, no 20º dia? Por que tem que ser no 8º? Porque segundo o estudo da ciência, a gente já é comprovado que a criança, ela sofre menos no 8º dia, porque é menos propício a ter hemorragia quando ela nasce no 8º dia. Então já foi comprovado que circuncisar no 8º dia seria a melhor escolha. Então a Bíblia já mostra isso. Outra coisa, João 18:10, quando está falando, quando Pedro corta a orelha do soldado Malco, que está indo prender Jesus. Aí fala na Bíblia, Pedro saca a espada da bainha e corta a orelha direita de Malco. Aí você fala, qual a diferença a orelha direita e esquerda? O que tem a ver? Queridos, segundo a tradição, segundo o costume e a lei, Malco estava sendo treinado para ser um sacerdote. E era lei, a lei estabelecia que um sacerdote, ele não poderia ter defeito em sua orelha direita.
Então, quando ali é cortada a orelha de Malco, na hora eu acho que ele pensou: agora dancei, o meu sonho acabou. Só que Jesus foi lá e restaurou, aleluia, porque Jesus restaura sonhos. Jesus, ele restaura aquilo que ele veio restaurar, aquilo que estava perdido no teu coração, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro também uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, o senhor usa um pãozinho fininho na ceia, por quê? Por que o senhor não usa um pão de sal? É tão gostoso um pão de sal, um pão de bisnaguinha, um pão puma. Por que o senhor usa esse pãozinho meio sírio? Esse pão, ele não tem fermento, por isso que nós usamos. Porque o fermento simboliza o pecado na Bíblia. Então nós usamos na Santa Ceia este pão. E aí depois, se você quiser tomar café em outra ocasião, quando eu for te visitar em casa, você pode fazer um pão de sal que eu vou comer, pode pegar uma bisnaguinha, você pode pegar um pão puma, não tem problema, o pastor vai comer, a pastora vai comer de boa. Mas na Santa Ceia, neste momento, nós estamos celebrando com um pão sem fermento. Amém? Glória a Deus. E haviam, aí vamos voltar aqui para o texto. Por que trombeta de chifre de carneiro? Haviam 3 tipos de chofar em Israel, de trombetas. A primeira trombeta, ela era de prata, e ela só era tocada em tempos de guerra, usada e tocada em tempos de guerra. Era uma convocação para a batalha, usava essa trombeta. A segunda trombeta, de ouro, que era somente tocada em solenidades religiosas. Por exemplo, jejum, remissão dos pecados, reuniões solenes. Aí usava-se essa trombeta de ouro. E aqui a trombeta de chifre de carneiro. Para que ela era usada? Em momentos de celebração e de festa. Oh, glória a Deus. Era um convite para celebração, para festa. Aí você fala: pastor, agora não entendi mais nada. Eles não estavam em guerra? Por que então aqui Deus está falando para tocar de festa? Querido, a muralha ainda não tinha caído, você sabe disso. Jericó ainda não tinha sido conquistada aqui. Então por que o Senhor mandou fazer isso? Tocar uma trombeta de festa? Entenda uma coisa: se sou eu que faço uma promessa para você, você tem 1000 razões para duvidar, porque eu sou homem e eu sou falho. Mas aquele que nos promete, aleluia, ele não falha. E se Deus prometeu aqui, querido, apenas descanse, confie, seja forte, seja corajoso, vá em frente, porque Deus, ele vai respaldar a tua fé, e de alguma forma o milagre vai acontecer, aleluia, glória a Deus, aleluia. E é ele que prometeu aqui para Josué. Então quando você coloca a sua fé em ação, meu querido, aí Deus faz o resto. Ele entra com o chão, com a promessa, com os recursos na tua vida, aleluia. Com certeza a vitória é certa nele, aleluia. E aí diga para alguém que está do teu lado, você que está aí nos assistindo pelo vídeo, se tiver alguém junto com você, vira para essa pessoa linda e diz assim para ela assim, ó: prepare para celebrar o teu milagre na tua vida. Você vai celebrar, você vai celebrar. Ainda que Lázaro esteja morto, ele vai ressuscitar, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, em nome de Jesus, no versículo 3 do capítulo 6, diz assim, eu vou ler aqui, ó, Deus falando assim: vós todos os homens de guerras rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis os 6 dias. Deus deu aqui o tempo, Deus falou o tempo, a estratégia do tempo. Por que eu li isso daqui? Porque quando Deus estipular um tempo para o teu milagre, em nome de Jesus, tenha paciência, espere em Deus. Não queira colocar a carroça na frente dos cavalos, não queira atropelar a bênção em nome de Jesus, tenha paciência.
Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Nós vivemos num tempo cronos, o nosso tempo. O de Deus é o kairos, é um outro tempo. Então espera, porque com certeza Deus ele tem o melhor no tempo dele, não no nosso, mas no tempo dele. E aí o povo rodeia a cidade. No primeiro dia nada acontece, mas Deus falou, é no sexto, né? Em diante. E aí segundo dia, terceiro dia rodeando, quarto dia, aí eu fico imaginando aqui, eu começo a viajar, eu fico imaginando os guardas inimigos lá na muralha, porque o pessoal ficava em cima da muralha, e aí os guardas olhando lá para baixo, vendo o povo de Israel, eles falando assim: esse pessoal é tudo doido, porque às vezes eles olham para nós e falam: esses crentes é tudo doido, e nós somos doido por Jesus, aleluia. E aí eles olham e falam assim: esse pessoal é doido. Mas eu quero te dizer, persista, insista, seja forte, corajoso. O Senhor disse aqui na tua palavra, onde lemos no início: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Persista naquilo que Deus falou para você, porque é um mal nosso nós começarmos alguma coisa e daqui um pouco a gente esmurecer, abandonar aquilo que nós começamos. Eu lembro que todas as vezes que eu dei aula, eu dou aula na escola, né? Formo líderes de célula, eu e minha esposa, e já demos muitas aulas para muitas turmas, e toda a turma, não teve uma que nós começamos com um número de alunos e acabamos o curso com o mesmo número de alunos. Não, é da metade para baixo. Essa última, né, que nós estamos tendo, inclusive termina amanhã a última aula, né? Glória a Deus. Nós começamos com 13 pessoas, estamos em 4, terminando ela com 4 pessoas. Porque as pessoas elas não vão, não seguem, não continuam, né? E isso é um mal do ser humano. Mas eu quero dizer para você: persista em nome de Jesus. E aí Deus pede a arca da aliança fosse conduzida na frente pelos líderes. Meu filho, vem cá, vou aproveitar você, vem aqui na frente aqui, eu quero usar a sua vida aqui. Toda conquista ela precisa de uma liderança. Você precisa estar respaldado. Pode ir. Calma, ele está morrendo de medo. Calma. Toda conquista ela é respaldada por uma liderança. Alguém que te guiou para que você conquistasse, vencesse. Alguém que te deu um norte, e falou: vai por aqui, porque eu já fui por aí e vai dar certo. Alguém que te dá um bom conselho. E aí, quando nós somos abençoados por isso, por uma liderança abençoada, nós conseguimos conquistar, nós conseguimos vencer. E aí, olha que eu vou usar aqui uma ilustração. Imagine, eu não vou dar, calma, mas imagine que eu pegasse a minha mão e desse um cascudo aqui no Nicolas, meu filho. Ia doer, não ia? Agora, imagine que a minha mão estivesse aqui, que se eu pôr a mão na cabeça dele, ele vai chiar, vai falar: pai, meu topete, meu cabelão. Esse menino, ele demora uma meia hora para arrumar esse topete aqui no cabelo, então eu não vou zoar seu cabelo. Põe aqui na lateral aqui, para não acabar. Imagine a minha mão aqui em cima, e vem alguém aqui, pum, dá um cascudo. A minha mão estando protegendo, ele vai sentir o impacto, mas ele não vai ser machucado. E assim é uma liderança na nossa vida. Obrigado, meu filho, Deus abençoe sua vida, viu? Em nome de Jesus. Quando você tem uma cobertura te respaldando, te ajudando, você até sente um impacto, a pancada, mas você não se machuca, você não é ferido, porque você tem uma cobertura te ajudando. E a arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. E que é melhor cobertura, melhor proteção do que a presença de Deus na tua vida? Não tem, aleluia. Versículo 10 aqui do capítulo 6 diz assim: ao povo, porém, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, não levante a sua voz, não saia palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos digo: gritai,
então gritareis. Outra estratégia aqui, ó, silêncio. Deus, ele também trabalha em silêncio. Josué falou: rodeia a cidade, mas não fala nada, fica quietinho. Fala a verdade, irmão. Para alguns que estão aqui, para você que está ouvindo aí nossa pregação pela internet, alguém mandar você ficar calado é afronta, né? Você fala, calma. Tem gente aqui que se mandar ficar 5 minutos quieto é um martírio, que gosta de falar, mas o Senhor está dizendo aqui para mim e para você: ei, vocês falam demais, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então o exército cerca a cidade, e eu quero também te dizer que, espiritualmente falando, nós vamos já orar, e você vai cercar o seu problema. Essa cidade de Jericó está representando o seu problema neste dia. Você vai cercar, e aí você vai falar assim: mas como, pastor, eu vou cercar? Através de oração. Nós vamos orar, e nós vamos bombardear esses muros com as nossas orações. O muro ali da pessoa que está doente, da enfermidade, o muro do vício, o muro ali do esfriamento espiritual, o esfriamento no casamento. Nós vamos bombardear esses muros, eles vão cair em nome de Jesus nesta noite. Glórias a Deus, aleluia. Pastor, a muralha é alta, a muralha é forte. Então, em nome de Jesus, cerca ela, vai para cima, seja forte, corajoso, e você vai vencer em nome de Jesus. E no texto aqui, o Senhor diz que a trombeta tem que ser tocada forte, sem medo, tocar mesmo sem dúvida, sem timidez, prolongadamente. Então, na hora que nós estivermos orando, se você quiser dar um grito de júbilo, se você quiser gritar ao Senhor, fica à vontade na presença de Deus, meu querido. É você e o Papai do céu, aleluia. Se é para nós celebrarmos ali com alegria, se é para nós guerrearmos, se é para nós ali derrubar esse muro, vamos então fazer com força e alma de espírito, com coração, em nome de Jesus. E detalhe interessante, 3 detalhes para a gente finalizar, e eu encerro aqui para a gente estar orando ao Senhor. Prepara até um louvor para a gente estar orando em nome de Jesus, tá? Prepara para mim, para a gente estar orando junto com a igreja. 3 detalhes interessantes. Quando Deus deu a estratégia, no 7º dia, vocês gritem, e eles gritaram, eles rodearam pela 7ª vez, e eles gritaram, as muralhas veio abaixo. O milagre aconteceu na vida daquele exército, daquele povo. Olha que interessante o primeiro detalhe. A Bíblia fala que os muros não caíram nem para frente e nem para trás. A terra se abriu e a muralha desceu. Aleluia! Foi Deus puro ali naquele momento. A muralha desceu. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se o milagre que você precisa, se Deus vai abrir o mar para você passar em pés secos, se Deus vai fazer você andar por cima das águas, eu não sei. Como eu disse, o que eu sei é que vai acontecer. Aleluia! O sobrenatural vai acontecer. Outro detalhe, ninguém foi ferido, né, quando os muros caiu. Os entulhos não feriu ninguém. Então, obedeça a Deus, igreja, obedeça a Deus, você que está ouvindo esse vídeo, e você não vai se ferir nessa peleja, aleluia. E a terceira curiosidade, não ficou nenhum entulho para o povo de Deus tirar, oh aleluia. Toda obra que Deus faz na minha vida e na sua vida é completa, você não precisa se preocupar, o trabalhar é dele, o descansar e confiar é nosso. Aleluia, glória a Deus. E olha que interessante, quando nós lemos capítulo 6 de Josué, no versículo 22 e 23, diz que Raabe, você vai ler, era uma prostituta que morava lá em Jericó,
mas que ela ajudou a Josué e ao seu exército para que conquistasse a cidade, né? Conquistasse e vencesse. Ela foi usada ali para ser uma bênção na vida do povo. Ela abriu seu coração para receber a palavra. E sabe o que aconteceu? Versículo 22 e 23 diz que Raabe e toda a sua casa foram salvos. Recebe aí em nome de Jesus. Você já é salvo, mas ainda tem a sua casa que precisa ser salva.